Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir do capítulo 5, Lei de Destruição. Questão 728, Destruição necessária e destruição abusiva. Vamos lá? 728. A destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Interessante, né? A destruição como transformação. Aí a gente olha na história da humanidade e nós vamos percebendo que muitas raças de homens, né? Homem de Neandertal e outros entre esse e o Homo sapiens, que somos nós, foram destruídas. São raças que se extinguiram. Por quê? Perderam a sua finalidade. Então, tudo no universo ele se encadeia para um progresso, para uma evolução. E a destruição ela acontece com um propósito regenerativo. Então, você tem uma destruição momentânea e depois uma melhora. Nós temos um exemplo muito simples que é da reforma. A gente entra na nossa casa, resolve reformar. Para reformar, precisa destruir, depois reconstruir e aí fica tudo bonito, não é assim? Deus age dessa forma também. Ele, às vezes, necessita desses períodos, desses processos de destruição, para que nós possamos evoluir através deles. 728A. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais? As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório exterior. Esse envoltório é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Só ele sofre destruição. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas diversas metamorfoses por que passa. Então, o processo da morte, né? A destruição do corpo. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes com o propósito de atingirmos a perfeição. É assim a nossa existência. A vida material é um período, um segundo diante da eternidade, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os processos de destruição, ele ocorre para que haja renovação. E pelo processo nós podemos evoluir. Então, uma doença prolongada, um acidente com morte instantânea, são experiências distintas que vão trazer ao espírito que vai sobreviver a tudo isso uma noção, um ganho ou uma perda de acordo com as reações que ele tiver diante da situação. Uma pessoa pode ter uma doença de longo curso e ir se resignando e compreendendo a sua situação, percebendo a chegada do fim do corpo e ter uma morte tranquila. Ela pode também se revoltar, achar que aquilo é injusto e todo o período da degeneração do corpo seja um período de sofrimento e aprendizado. O mesmo acontece numa morte instantânea. Quando a pessoa sofre um acidente, ela se desprende do corpo e pode, compreendendo o que aconteceu e aceitando a situação, recomeçar a vida de uma forma muito tranquila. Ou pode se prender ao corpo como um instrumento exclusivo da vida e ficar ali, muitas vezes preso a ferragens, no caso de acidentes, por um período, até que compreenda o que realmente aconteceu. Então, a destruição sempre virá com um propósito. Não existe efeito sem causa. E a morte é um efeito, não é uma causa. Nós podemos aprender através desse processo e nos tornar pessoas cada vez mais fortes, melhores, né? Ou podemos nos revoltar com essa situação e ter que vivenciar outras experiências, também dolorosas, até que aprendamos o significado da palavra resignação.
729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza o cerca de meio de preservação e conservação? A fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Muito bem. Há pessoas que colocam a vida em risco pela adrenalina, né? Então, vai atravessar numa corda bamba de um prédio a outro. A possibilidade de um acidente existe, é grande, mas é consciente. Ele faz isso confiando nele mesmo e, pela emoção, pela adrenalina do evento, ele coloca a vida em risco. Ele pode vir a se destruir de uma forma prematura. Então, nós temos um instinto de conservação, nós temos esse desejo de viver, e isso é muito importante, porque o corpo nos foi dado, um presente que recebemos, para que realizemos uma série de experiências nesse período da nossa existência. E nós devemos preservá-lo para vivenciar todas as experiências que estavam programadas e que vão nos proporcionar meios de nos tornarmos pessoas melhores. Os vícios, o abuso da velocidade, também são decisões que o espírito toma e que pode levar à antecipação da desencarnação. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Ele tinha uma vida boêmia, com hábitos não muito saudáveis, e isso levou à doença que levou à desencarnação prematura. Quando ele desperta no mundo espiritual, suicida inconsciente, e para ele era uma afronta. Então, nós precisamos preservar o corpo e temos todos os meios para isso. A medicina, cada vez mais desenvolvida, fez com que a longevidade do corpo seja maior. Antigamente, a média de vida era 40, 45 anos. Hoje já está em 75. Amanhã, quem sabe, né? Mas tudo isso para que nós possamos usufruir ao máximo dessa oportunidade que é a reencarnação. 730. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que de temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. A morte é realmente uma libertação, desde que você tenha cumprido todo o planejamento. André Luiz chama de espíritos completistas. São aqueles que, antes de reencarnar, fazem um programa, né, um planejamento dos períodos de evolução, das experiências que ele tem que passar e aquilo que ele deve fazer para se tornar um ser melhor. E quando ele termina a encarnação cumprindo esses objetivos, ele completou esse planejamento. Então, nós recebemos o corpo como um presente para que possamos evoluir, sempre. Ah, mas eu nasci numa condição que me é desfavorável, eu tenho conflitos. Todas essas situações são as melhores possíveis nesse momento da nossa evolução. Então, que saibamos enfrentar e encontrar o caminho da resignação, porque é esse caminho que nos levará a superar a nós mesmos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, por isso, o instinto de conservação e esse medo da morte, né? A morte é o fim. Então, as pessoas poderiam entender com uma passagem, como a doutrina espírita nos demonstra, em que você atravessa uma porta, deixa o corpo aqui, mas continua sendo você, com os mesmos sentimentos e valores. Então ela deixa de ser esse fim, esse trauma.
mas para a grande maioria das pessoas ainda é um castigo, né? Tanto que a lei em alguns países determina a morte como uma pena capital. Então, crimes hediondos são condenados à morte. A morte não muda nada, liberta o espírito que está preso ao corpo, que vai continuar com os mesmos sentimentos e às vezes até se revoltar diante da sua própria condenação. Então, pode trazer problemas ainda, né? Então, toda essa relação que nós temos com a morte, ela vai se modificando à medida que nos vemos como espíritos imortais, que nós vamos continuar existindo e que devemos usufruir ao máximo dessa oportunidade, porque é difícil encarnar. Tem uma fila enorme aí esperando. Richard Simonetti nos fala de em torno de 24 bilhões de espíritos que vivem aqui no orbe. Mas só 7 bilhões é que conseguem reencarnar em cada ciclo. Como cada ciclo está durando aí 70 anos, olha o tamanho da fila, né? Então precisamos valorizar essa oportunidade da vida. Nós precisamos ter olhos positivos, mesmo diante da dor, das dificuldades que a vida nos oferece, porque é uma oportunidade que vai demorar para acontecer novamente. Nós precisamos usufruir ao máximo. Desejar a morte ou buscar a morte é fugir de uma prisão. Isso quer dizer o quê? Que um belo dia você vai ser prisioneiro novamente para terminar de cumprir a sua pena, com o agravante de ter fugido. Então vamos enfrentar a vida, vamos aceitar as dificuldades, confiantes na misericórdia do Pai. Porque se Ele colocou obstáculos no nosso caminho, é porque nós necessitávamos dele e eles estão de acordo com as nossas forças. 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes de destruição? É o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Como nós vamos exercer, Como nós vamos exercer o nosso livre-arbítrio se a natureza só nos oferece condições favoráveis? Não é? Para que nós decidamos o que é melhor para nós ou pior para nós, é preciso que tenhamos os dois caminhos. Eu estou isento da droga porque a droga foi extinta, não existe mais. Não tem mais drogas no mundo. Então ninguém mais vai passar por essa tentação, nem vai sucumbir diante dessa prova, porque a droga não existe. Mas ela existindo, eu tenho a escolha. Eu posso dizer não à droga. Eu posso compreender que aquilo me fará mal e tomar a atitude correta, tendo os méritos de ter escolhido o bom caminho. Então, por isso que existem condições, como diz a pergunta, né? Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza também coloca os agentes de destruição, para que nós exercitemos o nosso livre-arbítrio e tenhamos o mérito pelas nossas escolhas. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. O que ele quer dizer com isso? Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando. Então, os corpos são mais sutis, né? Você tem o perispírito mais leve, então a capacidade de deslocamento é maior, você tem liberdade para ir a mundos mais felizes. Por quê? Conseguiu pelos seus méritos, evoluiu para isso. Então as relações que existem entre espírito e matéria vão se alterando, até o ponto em que o espírito evolui e não precisa mais da matéria. E aí ele não tem nem mais perispírito, são espíritos puros. Mas o processo é gradativo. Num período anterior à nossa encarnação atual, o nosso corpo era mais grosseiro ainda do que é hoje. E mais prisioneiro, então, o espírito daquele corpo, limitando o cérebro, os membros, né? Então, como nós evoluímos, ganhamos uma ferramenta melhor. E à medida em que o espírito evolui, ele vai ganhando ferramentas cada vez melhores. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais desmaterializado você estiver, menores serão as dificuldades da desencarnação.
Não haverá mais processos dolorosos, será alguma coisa mais sutil à medida em que nós formos evoluindo. 733. A necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da terra? A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então é aquilo que a gente disse antes, né? Quanto mais evoluído o espírito, menos o impacto da morte vai existir na separação da matéria, porque a matéria é mais sutil, mais fácil de se desligar. 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Então, nós temos grandes negócios envoltos no processo de alimentação. É um negócio altamente lucrativo, né? Então, o abuso que eles se referem é a industrialização disso, né? Então, quem assistir um vídeo sobre como são abatidos os frangos vai ter dificuldade de comer frango. Quem assistir vídeos sobre a forma que são abatidos o gado, né, os bovinos, também vai ter dificuldade. Tamanha crueldade com os animais nesse processo industrializado. Mas isso se tornou necessário pelo crescimento da população. Então, existe uma balança, né? André Luiz, conversando com um dos seus mentores, pergunta por que, se é uma demonstração de inferioridade o consumo de carne, por que então que a humanidade ainda continua consumindo carne? E a resposta do mentor foi que o processo vai acontecer de uma forma gradativa. O que aconteceria com a economia do mundo se interrompesse hoje? Então, ninguém mais vai comer carne a partir de amanhã. Decreto divino, Deus estabeleceu e todo mundo aceitou. Olha o que ia acontecer. Excesso de bovinos, rebanhos imensos, muita gente desempregada, indústrias todas fechadas, um processo social muito doloroso diante de uma transformação radical. Então, essa transformação vai ocorrer de uma forma gradativa. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós continuaremos no mesmo assunto, na questão 735. Vamos fazer a nossa prece. Nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de refletir sobre a vida. Quando nos vemos como espíritos imortais, as coisas deste mundo se transformam em instrumentos, instrumentos temporários que nos levarão à perfeição. Que saibamos nos fortalecer nesse sentido e usufruir ao máximo da vossa misericórdia, que nos oferece o necessário a cada instante. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.